Começa agora a Hora Mundial. E a pergunta que se faz é o seguinte: o brasileiro é um bom companheiro? Sim. O brasileiro está dando uma demonstração de patriotismo tão forte nos Estados Unidos que surpreende o mundo. Surpreende as mídias americanas, discussão em canais de televisão nos Estados Unidos, pela força, pela impetuosidade de um povo que luta contra a impunidade aqui no Brasil. Eles estão lá vestindo a camisa verde e amarela, sendo impetuosos e defendendo aquilo que o país mais precisa, ou seja, o reconhecimento, o contorno, as manobras que realmente favorecem grupos que podem trazer um futuro sombrio para o nosso país. E o brasileiro, como eu me refiro aos imigrantes, falo desse brasileiro que está fora do país, que mesmo que deixou o nosso Brasil, muitos deles, por falta de oportunidade, porque não tiveram oportunidades, então eles foram buscar fora o que o país não ofereceu a cada um deles. E esses mesmos brasileiros, mesmo morando há muitos anos fora do país, Estados Unidos, na Europa, não importa, em outras partes do planeta, nunca deram as costas para o Brasil, sempre defenderam a bandeira, o patriotismo, a terra em que suas famílias, a maioria, vivem até os dias de hoje. E o que se vê nesse momento lá nos Estados Unidos, em que atravessamos um momento tão sombrio, tão difícil, de um país dividido por a não aceitação de manobras, de trapaças, e você sabe muito bem do que eu estou falando, não precisa ser tão específico. Então o que acontece? Esses brasileiros lavam a alma, dizendo que precisam, apontando o dedo em riste e dizendo sem nenhum medo de apontar aquilo em que essas pessoas que usurpam do poder para benefícios próprios. Lá fora, esses brasileiros, os imigrantes, eles conseguiram, numa cena mais impactante que foi mostrada em vários telejornais dos Estados Unidos, é eles em plena avenida movimentada, segurando, na tentativa de segurar uma van, imagina, com a força, com a impetuosidade, gritando palavras de ordem. É um direito, isso chama-se democracia. E esses brasileiros que não viraram as costas para o Brasil, defendem a pátria, fazem um trabalho muito importante para que nós, que estamos aqui no Brasil, temos também força de pedir, de reivindicar o momento em que o país existe uma linha divisória entre o poder e o descaso, entre o oportunismo e a defesa do direito das pessoas de bem. É um momento difícil e o brasileiro se torna testa de ferro contra a impunidade nos Estados Unidos. Eles gritam, afrontam, defendendo o nosso país. É um momento muito importante em que atravessamos, em que o direito de cada cidadão de bem que paga seus impostos, estou me referindo aos brasileiros no Brasil, hoje que vivem aqui, que realmente têm voz, cobram, e é um gigante que acorda perante a uma série de coisas que vem acontecendo e que você realmente sabe, tem conhecimento. Mas voltando aos Estados Unidos, aos imigrantes, estão lá fortes, firmes, defendendo o Brasil, lutando, mostrando força, porque o próprio Estados Unidos, falando especificamente dos Estados Unidos, é um país que nos ensinam a impetuosidade do patriotismo, a defesa de uma nação,
da sua bandeira, e é exatamente isso hoje que os brasileiros realizam lá em Nova York e em alguns pontos dos Estados Unidos. É um momento louvável do Brasil, é a voz que se levanta, né? O gigante que desperta em um caminho novo que aponta, porque na verdade todos nós queremos uma liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, sem subterfúgios, sem trapaças, manobras que hoje representam uma ameaça para o nosso país. Essa é a realidade e os imigrantes estão imbuídos nessa missão de defender a nossa bandeira, o Brasil, e é o verde e amarelo que se sobrepõe à intolerância, está nas ruas do mundo, gritando e pedindo que realmente, para que todos nós que temos os direitos, que vivemos num país de democracia, tenhamos um futuro, um Brasil que de fato seja seguro, sem nenhum tipo vamos dizer, de armadilhas que possam nos silenciar. Então, a vocês, imigrantes no mundo, pela Hora Mundial, um abraço a todos vocês e pela força, pela impetuosidade que realmente mostra a força do brasileiro, da comunidade brasileira no mundo. Gostou do vídeo? Dê o seu like, se inscreva no canal, participe da Hora Mundial. Conto com você.